Por que geralmente cobram várias linguagens, tá? Olha que pergunta boa do Bernardo, tá bom? Bernardo, na realidade, não é que cobram várias linguagens. É que essa empresa, ela tem diversas ferramentas. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Vou colocar uma analogia saindo da lógica de programação, saindo de programação. Imagina que você é um mecânico, tá bom? Você é um mecânico. E você precisa construir, na realidade, resolver um problema de um carro. E alguém está querendo contratar, você está querendo contratar um ajudante para resolver o problema de um carro. Só que na sua mecânica, chega gente com pneu furado, chega gente com problema no motor, chega gente com problema no ar-condicionado, chega gente com a mangueira furada, chega gente com lanterna queimada, chega gente com limpador de para-brisa estragado. E você precisa contratar uma pessoa. Olha só, se você contrata um mecânico que só sabe trocar amortecedor, o dia que você tiver um problema elétrico e quer trocar uma lâmpada, aquele mecânico não vai saber fazer. E os seus clientes, eles têm demandas diversas. Às vezes o seu cliente chega para trocar um pneu na sua mecânica, às vezes o seu cliente chega para trocar uma lâmpada no farol. Você tem diversas itens, diversos pedidos que os seus clientes exigem. Então, se você está nesse nível, dentro da sua mecânica, é muito melhor para você colocar uma vaga de emprego onde você vai ter um mecânico que ele saiba não só trabalhar com a mecânica, mas também que ele saiba trocar uma lâmpada de um carro que quebrou, saiba trocar um pneu, saiba olhar se o problema está no ar-condicionado. Ou seja, ele tem mais soft skills aqui, né? Que ajuda você a entregar e resolver o problema do seu cliente. Uma empresa, basicamente, ela sobrevive para resolver problemas dos outros. Então, se você tem a possibilidade de contratar pessoas que sabem todos esses skills, é muito melhor para você. Essa analogia serve para uma empresa de software. Você tem um cliente que tem a necessidade de colocar o seu software em produção. E esse software, ele começou a ser feito, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o Java. Começou a ser feito em Java, certo? E aí a linguagem de programação era só Java. Só que ela viu a necessidade de também começar a trabalhar com WebSocket. E aí ela viu que para trabalhar com WebSocket, ela precisa também de um pouco de código de front-end que vai fazer o subscribe do WebSocket. Então, vou ter que utilizar um JavaScript. Então, esse produto, ele não tem só o Java, ele também tem o JavaScript. Eu vou contratar uma pessoa que sobe só Java, e quando eu tiver problema no meu JavaScript, quem resolve? Então, é melhor eu contratar alguém que conhece Java e JavaScript. Só que dentro da minha empresa eu quero fazer um layout bonito. E desse layout bonito, eu vou precisar que alguém entenda de HTML e de CSS. Ou seja, na minha empresa eu preciso de alguém que manje de Java, de JavaScript, de HTML, de CSS. Ponto, montei um sistema, coloquei o sistema no ar. Para eu colocar esse sistema no ar, eu preciso que alguém conheça um pouco da área de implantação de sistema e infraestrutura. Eu tenho mais um skill. Ah, mas aí eu também preciso de um cara agora que saiba usar SQL para poder fazer persistência, porque esse meu sistema não vai guardar dado em memória. Então, eu preciso guardar num banco de dados. Então, vai colocar aqui SQL. Ah, ou MongoDB, ou seja, qual banco de dados estiver utilizando. Ah, mas agora eu também preciso trabalhar com processos em background. Então, possivelmente, você vai usar algum sistema de fila, um RabbitMQ, um Kafka. Então, olha isso. A empresa começou com um projeto com Java, né? Aí ela viu a necessidade de colocar um JavaScript, ela viu a necessidade de colocar um HTML e um CSS para fazer o seu site ficar mais bonito, viu a necessidade de colocar banco de dados, viu a necessidade de colocar fila, viu a necessidade de fazer um deploy, olha lá, tem um monte de skill aqui. Então, é muito mais fácil o empresário buscar alguém que tenha esses skills para resolver o problema dele do que procurar uma pessoa que entende só do Java, no caso desse contexto. Porque quando der um problema nas outras partes, se ele conseguir um profissional mais completo, ele consegue que esse profissional resolva o problema do cliente, que na final das contas, a empresa quer contratar alguém que resolva o problema, não alguém que resolva parte de um problema. Ah, eu sei resolver o Java. JavaScript eu não ponho a mão.
Você que se vira para contratar uma pessoa de JavaScript. Aí lá vai o cara pagar um salário de alguém que sabe do Java, lá vai o cara pagar um salário de alguém que sabe do JavaScript, lá vai um cara que vai pagar um salário de alguém que sabe no HTML, lá vai o cara pagar um salário de um DevOps, lá vai um cara pagar um salário de... Entendeu? Se você é um profissional que entende todos esses skills, você é um profissional mais valioso. Porque ao invés da empresa contratar um monte de cara para fazer esse monte de coisa, ele contrata você, que sabe HTML, que sabe o CSS, que sabe o Java, que sabe o JavaScript, que sabe implantação de infraestrutura, que sabe trabalhar com fila, que sabe fazer esse monte de skill. O seu salário aumenta, o valor da vaga aumenta, e ele tem uma pessoa que consegue resolver de ponta a ponta o problema do cliente. Então, é por isso que as empresas cobram várias linguagens e vários recursos, tá bom?